Bom, para a aula de hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância de ter uma rotina de estudos, né? Como alguns alunos sempre falam, professora, a gente já viu isso, a gente já sabe, mas muitos de vocês não colocam em prática, tá? E aí eu vou falar um pouquinho hoje qual a necessidade, tá? Por que que a gente tem que ter esse hábito de rotinas de estudo? Todo mundo está conseguindo acompanhar comigo aí? Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa página da cartilha de estudo, de rotina de estudos, todo mundo está vendo, né? Sim? Então tá. Sim, Beleza, então vamos acompanhar comigo por aqui. Primeiramente, a gente vai falar de qual que é a importância da gente ter uma rotina de estudos, tá? Essa rotina de estudo, ela vai te ajudar na organização do seu tempo, facilitando uma boa concentração e um bom desempenho escolar, tá? Antes da gente estabelecer uma rotina de estudos, é importante a gente se conhecer, porque a rotina de estudos da Samile não vai ser a mesma rotina de estudos do Gustavo, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que existem várias considerações que a gente precisa fazer para a gente poder chegar na nossa rotina de estudo, tá? E uma perguntinha que eu já fiz com vocês antes, vou repetir: estudar e fazer tarefas são a mesma coisa? Não, né? Elas são coisas distintas, embora muitas vezes quando a gente faz a nossa tarefa logo após. Mas estudar e fazer tarefa não são a mesma coisa, tá bom? E aí, quais são os principais motivos que a gente tem para ter uma rotina de estudo, né? A gente vai lidar com as dificuldades para a gente organizar nosso tempo, a gente vai ter uma necessidade de melhor organizar os nossos estudos, né? Enfrentar os problemas e focar a atenção, né? Tanto para solucionar esses problemas, quanto focar a nossa atenção no conteúdo que está sendo estudado. Estar mais motivado para estudar, porque quando a gente tem uma rotina organizada, a gente se motiva um pouco mais. Eu falo por mim de quando eu não conseguia, por exemplo, não tinha uma rotina, porque assim, isso a gente fala da rotina de estudo de vocês, mas nós, professores, também temos a nossa rotina, tanto de estudo, quanto a nossa rotina de trabalho, de planejamentos, né? De organização das aulas, enfim. Eu, por muito tempo, não tinha essa rotina feita também, né? Eu fazia ali pelo que eu tinha que fazer na hora, pronto, e era uma bagunça. E eu não conseguia me organizar, perdia muito tempo, né, em relação a essa organização e ficava igual uma barata tonta, sabe quando você tem muita coisa para fazer e você não sabe por onde começa? Então, a gente ter essa rotina de estudo, ela vai facilitar, tá? Com essa rotina de estudo, o baixo desempenho na escola ele diminui, né? Porque você começa a ter um desempenho maior e também te ajuda a buscar um equilíbrio entre a sua vida escolar e a sua vida pessoal. Porque a gente precisa ter os nossos momentos de estudo, mas a gente precisa ter os nossos momentos pessoais, né? Para a gente se divertir, se distrair, e até ficar mais focado depois quando a gente voltar na atividade. Então, eu já pergunto para vocês, qual desses motivos que é o seu motivo para você ter uma rotina de estudo? Você acha que para você precisa de uma rotina de estudos porque vai facilitar a sua aprendizagem nas aulas? Você acha que ter uma rotina de estudo para você vai ser interessante porque você vai conseguir organizar o seu tempo e vai ter mais tempo disponível tanto para o seu pessoal quanto para a sua vida escolar? Né? Então pensem aí um pouquinho qual que é esse motivo, né, que você tem para poder criar essa sua rotina de estudos. Em segundo lugar, a gente precisa se conhecer, tá? Como eu acabei de falar, cada aluno, cada estudante, ele vai ter a sua própria rotina, os seus próprios hábitos de estudo. E para a gente chegar nessa rotina e nesses hábitos, a gente precisa nos conhecer, né? Então, tem algumas perguntinhas aqui que são para vocês refletirem, né, sobre essa rotina de estudo de vocês. Primeiro, qual que é o melhor momento do seu dia para você estudar, né? Às vezes o meu melhor momento para estudar é na parte da tarde, né? Que já acabou as aulas, geralmente as aulas online e tudo. É um tempinho que eu tenho para poder estudar, para poder fazer as atividades, enfim. Ou às vezes o seu melhor momento vai ser na parte da noite, onde você já teve as aulas de manhã, à tarde, descansou um pouco à tarde, está com a cabeça mais arejada e prefere fazer as atividades à noite, ter a sua rotina de estudo à noite.
qual que é o seu melhor momento para estudar, né? Eu gosto muito de estudar à noite, né? Porque para mim é um horário que para mim é um horário que tem menos barulho. Geralmente minhas filhas já estão dormindo, né? Eu não tenho tantas atividades do dia para fazer. Então, para mim, no meu pessoal, estudar na parte da noite, eu tenho um desempenho um pouco melhor. E você, qual que é o seu melhor momento para estudar, né? Outra coisa importante, qual o melhor lugar da casa para eu estudar? Geralmente o melhor lugar para a gente estudar é um lugar onde a gente tem mais privacidade, tem menos barulho, menos pessoas passando. Acredito que muitos de vocês estudam no quarto, né? Tem a mesinha, a areazinha de estudo de vocês. No meu caso, minha área de estudo é na sala, né? Eu tenho minha mesa, computador, enfim, meus livros eu estudo na sala. Onde que é o melhor lugar para você estudar? Né? Lembrando que esse melhor lugar, ele é um lugar onde vocês tenham paz, né, para poder estudar, não tenha muito barulho, enfim. Outra coisa, quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade e maior facilidade? Isso é importante vocês separarem depois no papelzinho as disciplinas que vocês têm mais facilidade e mais dificuldade, porque na hora que você vai montar a sua rotina de estudo, você vai ir por essa ordem. Primeiro, você vai disponibilizar um pouquinho mais de tempo nas atividades que você tem maior dificuldade e vai colocar um tempinho um pouco menor para as atividades que você já tem mais facilidade, né? Porque você vai precisar mais tempo para entender aquele determinado assunto, para fazer aquela atividade. Então, você definir quais são as suas disciplinas de maior e de menor dificuldade vai ajudar bastante nessa rotina de estudo, tá? E por fim, a última pergunta é: por quanto tempo eu consigo me concentrar nos estudos? Tem gente que gosta de ficar 1 hora seguido sentado e estudando. Isso é eficiente, ele consegue absorver muito conteúdo, consegue ter um bom desempenho, mas cada caso é um caso. A gente tem alunos que com 20 minutos se distrai, né? Se dispersa. Então, para esse tipo de aluno que se dispersa facilmente, a gente tem uma técnica de estudo que se chama Pomodoro, se não me engano, que é onde você estuda por 25 minutos, faz uma pausa de 5, estuda por mais 25 minutos, faz outra pausa de 5. Essa é uma excelente técnica, né, para quem se dispersa facilmente, porque você pode dar uma arejada, beber uma água, né, dar uma esticada no corpo, e isso ajuda um pouco, faz com que você volte, depois retorne aos seus estudos mais concentrados, tá? Então, a gente depois vai trabalhar um pouquinho sobre essas técnicas, e aí eu vou passar quais são e vocês vão se identificando e cada um vai se adaptar melhor a essas técnicas de estudo, tá? Então, após responder essas perguntas, você pode começar a planejar a sua rotina, tá? Uma dica que é bem importante é você ser honesto com você mesmo. Eu vou pedir, mas quando eu terminar de explicar, eu vou passar para vocês qual vai ser a atividade dessa aula, já adiantando que vai ser nesse sentido, né, da rotina de estudo de vocês, e vocês vão fazer um horário de estudo para mim. Mas, acima de tudo, vocês precisam ser honestos com vocês, tá? Porque eu vou olhar, eu vou validar a atividade, vou dar o ponto para vocês. Mas é só vocês que sabem qual é a realidade de vocês de fato, né? Então, vocês precisam ser honestos com essas perguntas, tá? De falar quais são as matérias de maior e de menor dificuldade, organizar um lugar próprio para o estudo de vocês, tá? Não adianta você tentar se enganar. Lembre-se que cada um aprende de um jeito e não existe uma fórmula mágica. Por isso que a gente, quando está falando no estudo orientado, a gente passa várias técnicas para vocês, porque cada aluno vai se adaptar melhor com uma determinada técnica, tá? E lembrando, como acabei de falar, não existe fórmula mágica, tá? A fórmula mágica nessa questão dos estudos é a dedicação e o comprometimento, ok? Então, bora lá. Ora, ora, até as formigas se organizam, né? Um dos elementos que mais facilita o processo de aprender é a organização. Que tal algumas ideias? Então, aqui agora eu vou falar para vocês algumas dicas de como vocês vão organizar esse tempo de vocês, tá? Primeiro, crie um ambiente favorável e estude sempre no mesmo local. Então, foi o que eu acabei de falar. Se o ambiente favorável para você é no seu quarto, organize aquele ambiente, né? Deixa ele um ambiente agradável, algo que te estimule, que te motive. Para as meninas que gostam de ter muita caneta, post-it, organiza sua mesinha com suas canetas, com seus marca-textos. Isso motiva a gente, né?
Eu falo isso por vocês, mas eu sempre gosto de me citar como exemplo, porque com essas aulas que eu estudei para passar para vocês, eu aprendi muito, né? Desde do comecinho lá, quando a gente começou a ver essas técnicas de estudo orientado, muitas coisas eu trago para mim, para o meu pessoal, né? Tanto na organização da área de trabalho, tanto na organização dos meus horários, né? Quanto também na listinha das minhas atividades que eu preciso fazer. Eu sempre faço as minhas atividades todos os dias. Olha, eu tenho aqui minha agenda, tá vendo? Nessa agenda aqui com a data de hoje, eu já coloquei tudo que eu preciso fazer para hoje. Isso facilita demais a minha vida, por quê? Porque tem alguns momentos que, igual eu falei, tem tanta coisa para fazer que a gente não sabe por onde começa, né? E também porque a gente fica igual barata tonta, o que é que eu faço, o que é que eu faço primeiro, o que é que eu faço, e muitas vezes eu acabava não fazendo nada. Então, depois que eu comecei a me organizar, eu comecei a conseguir cumprir e realizar todas as minhas atividades sem desespero, né? Sem atividades atrasadas, porque nós, professores, também temos muitas atividades para fazer, para entregar para coordenação. Né? A gente é como se fosse um aluno também para coordenação. Então, a gente precisa ter essa organização. A segunda dica é procure um lugar tranquilo, sem estímulos que possam tirar sua concentração. Igual eu falei para vocês, a minha área de trabalho é na sala, né? Mas aqui na minha casa é só eu e minhas filhas, né? Meu marido fica o dia inteiro trabalhando, chega aqui à noite. Então, a sala para mim é bem tranquilo de estudar. Eu fico aqui o dia inteiro, não ligo televisão, né? Não fico ligando, fico só trabalhando. É tranquilo. É viável você estudar na sala da sua casa? Às vezes, né? Se for uma casa que. Só um minutinho, pessoal. Então, olha só, se na sala de vocês já é uma sala mais movimentada, onde passa passa televisão, fica passando familiares toda hora, então abre logo. Então escolhe um lugar onde você vai ficar tranquilo, sem ninguém te perturbar, tá bom? A terceira dica, é importante que este local seja agradável, com uma boa iluminação e ventilação, tá? São detalhes simples que às vezes a gente acha que não, né, não é tão interessante, mas faz a diferença. Quando você está num ambiente arejado, num ambiente bem iluminado, fica mais fácil da gente, né, estudar, se concentrar e tudo. Agora, quando a gente já está num ambiente é, onde a gente não tem essa iluminação, onde a gente não tem esse lugar agradável para estudar, a gente acaba ficando é, disperso, né? Pessoal, eu vou pedir licença para vocês só um minutinho para eu poder correr atrás do meu cachorro ali, que minha filha abriu o portão e ele fugiu. Só um minutinho, peraí. Passa o cartão 0224. Desculpa, gente, voltei. Então, vamos continuar lá no conteúdo que eu estava falando para vocês. Outra dica, que seja um espaço silencioso, foi o que eu acabei de falar, né? Porque a gente precisa se concentrar. Então, quando a gente está num espaço onde tem um monte de gente falando, conversando, a gente se desconcentra, a gente acaba prestando atenção no que a pessoa está falando, né? Enfim. Leve para este local todo o material que irá precisar para realizar as atividades, evitando a distração, tá? Então, quando você for estudar, já leva todos os seus materiais. Se você já tem um lugar fixo para estudar, fica mais tranquilo, né? Porque você é, já sabe, já tá todos os materiais naquele lugar, naquela mesinha. Agora, quando você não tem um lugar fixo, sempre quando você for sentar para estudar, leve tudo que você precisa, livro, caderno, uma garrafinha com água, estojo, para você não ter que ficar toda hora levantando e se dispersando, né? Então, você vai evitar as distrações dessa forma. Outra coisa importante, utilizar o celular ou computador como uma ferramenta de auxílio aos estudos para pesquisar. Ou seja, se você ficar com seu celular naquele momento, utilize essa ferramenta para o estudo, tá? Evita ficar entrando toda hora no WhatsApp, dando uma olhadinha de o que está rolando no Instagram, sabe? Então, utilize aquela ferramenta
a seu favor, tá? Para a explicação do conteúdo. Espera aí só um pouquinho, gente, de novo. Desculpa, gente. Voltei. Então, vamos continuar. De novo, vamos continuar. Converse com as pessoas que moram com você para te ajudarem, colaborando com o seu tempo de estudo e faça um combinado com elas para não te interromper no momento em que você estiver estudando. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes a gente tem casos que os pais não entendem que os alunos estão ali naquele momento para poder estudar. E fica toda hora falando, pega o lixo, lava uma louça, faz isso, faz aquilo. Então, converse com os responsáveis de vocês, fala, pai, mãe, eu tô sentando ali agora para estudar, eu preciso fazer uma atividade, então não me atrapalhe agora não, tá? Deixa para você me solicitar daqui a pouquinho quando eu terminar essa atividade, tá? E procure fazer uma pausa a cada 30 a 40 minutos estudados. Levante, beba uma água, estica o corpo, tá? Foi o que eu já falei para vocês. Isso é importante para vocês conseguirem se concentrar nos estudos de vocês. Hoje tá difícil, que meu cachorro aqui hoje tá com a macaca. Tá atrapalhando aí a aula? Tá de boa. Hã? Tá de boa. Então beleza. Tá não. Tá atrapalhando, né? Mas agora acho que ele parou. Então tá. Até que vocês conseguiram compreender essas dicas aí para vocês terem um ambiente de estudo legal e mais agradável? Tá tranquilo? Tá? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. Então, beleza. Então, vamos dar continuidade. Quarto, quais são os fatores que ajudam no processo de aprender? Então, muito importante, cuidar do sono de vocês, tá? Tente manter um horário regular de sono, evite ler notícias que lhe deixem preocupado ou ansiosos antes de deitar, procure uma música mais tranquila, relaxante, coloque um volume baixo, desative as notificações do celular antes de dormir. Tá? E outra dica é vocês cuidarem da alimentação. Não exagere no café, nos refrigerantes, no açúcar. Mantenha horário regular de alimentação. E se estiver com mais pessoas em casa, organize um horário para que todos juntos façam as refeições e aproveite para ser um momento de partilha e de assuntos agradáveis. Então, isso é importante sim para a gente nos nossos estudos, tá? Cuidar do corpo também. Mantenha o corpo ativo com pequenos exercícios que sejam adequados à sua idade e condição física. E mantenha o cuidado com a higiene pessoal e o zelo com o seu corpo, tá? Por mais que isso pareça inútil, para quem adotar esses hábitos vai ver a diferença que a gente tem. Né? Quando a gente acorda, toma um banhozão de manhã, a gente desperta. O nosso dia, a nossa disposição para aquele dia, ele é outro. Né? Agora, é lógico que eu sei que não é todo dia que a gente consegue acordar, tomar um banho antes da gente assistir a aula. Mas só de você ir lá no banheiro, passar uma água no rosto, dar uma escovada nos dentes, pentear o cabelo, vocês vão reparar que já vai dar um ânimo a mais para o estudo de vocês, tá? 5. Estudar é muito diferente de estudar direito. É estranho ler isso, né? Mas precisamos ter em mente que cada indivíduo funciona e aprende de um jeito. Portanto, é necessário tentar várias maneiras de aprender até achar a que funciona melhor para você. Eu acredito que muitos de vocês já desenvolveram uma técnica que funciona melhor para você. Né? Eu acredito que tem gente aqui que já gosta de estudar sublinhando textos, tem gente aqui que gosta de estudar fazendo resumos, tem gente que gosta de estudar fazendo pesquisas junto, né, relacionadas para poder ampliar o conteúdo que está sendo estudado. Mapa Então, mental. oi?
Mapa mental. Mapa mental, né, que muitos já aprenderam. Então, eu acredito que nessa fase, muitos de vocês já têm uma técnica, né, um- uma rotina, assim, mais ou menos estipulada, né, para poder é, estudar e fazer as atividades. Algumas sugestões que podem te ajudar: criar uma lista ou um cronograma das matérias na noite anterior. Criar metas diárias e, ao atingi-las, comemorar fazendo algo que você gosta. Isso é algo muito importante. Eu geralmente funciono desse jeito. É, se eu tenho muitas coisas para fazer e eu acredito que talvez eu não consiga, se eu não me empenhar muito, eu estipulo uma meta. Ó, eu gosto muito de comer, eu sou comilona. Então, geralmente, eu faço assim: nossa, se eu conseguir fazer tudo isso aqui que eu tenho que fazer hoje, de noite eu vou comprar um sanduíche. Ou então, se eu conseguir fazer isso tudo de noite, eu vou comprar uma pizza, né? Então, eu me estimulo, eu sou motivada com comida, né? Então, eu sempre coloco isso pra mim. Se eu conseguir fazer isso, eu vou comer um sanduíche, eu vou fazer algo de especial. Isso me motiva de certa forma. Então, eu vou correr atrás, porque de noite eu vou querer comer um sanduíche. E quando eu não consigo, eu sou fiel ao que eu cumpri, ao que eu prometi, ao meu combinado, o combinado que eu fiz comigo mesmo, e não compro, não como e tal. Se aquilo ali era uma meta, era algo que eu fiz para poder, né, uma meta que eu estipulei para eu poder alcançar aquelas atividades no final do dia, e se eu não fiz, eu cumpro. Então eu não faço o que eu falei que eu faria caso eu conseguisse fazer tudo, né? Isso serve para vários casos. Por exemplo, quem gosta muito de jogar videogame e vai jogar videogame de noite, então fala assim: olha, se eu não fizer essas atividades hoje, eu não vou jogar. E vocês serem fiéis com vocês e com esses seus compromissos, tá? Porque é nessa fase que vocês estão, dessa de formar o caráter de vocês, que vocês vão inserir hábitos na vida de vocês. Então, os hábitos que vocês conseguirem é, incrementar, né, colocar na vida de vocês agora, vai fazer a diferença para vocês lá no futuro, tá? E outra coisa importante é intercalar os estudos entre as matérias que você mais gosta e menos gosta, começando sempre pela que você possui menor afinidade. Então, se você tem essas matérias que vocês não conseguem ter tanto desempenho, não gosta tanto, tenta estudar naquela técnica Pomodoro que eu acabei de falar para vocês. Estuda 25, 30 minutos, primeiro a disciplina que você não gosta. Faz uma pausa de 5 minutinhos, bebe uma água, volta e entra na matéria que você gosta, porque aí você já vai estar estudando algo que você gosta, que te interessa, e você já não vai estar tão disperso quanto antes. Então, estuda um pouquinho a que você gosta, faz uma pausa, toma uma água, volta para a disciplina do começo que você não tinha tanta afinidade, tá? É importante vocês estabelecerem essas metas, que são metas realistas, acessíveis, sem se prejudicar, pois assim vocês não vão ficar frustrados por não conseguir atingir as metas. Por exemplo, vocês têm 10 atividades hoje para fazer. Na realidade, é possível ou é impossível fazer todas as atividades? Aí você vai ver se é possível ou não. Lembrando, sempre ser metas realistas, metas que vocês conseguem cumprir. Se vocês conseguem cumprir a meta de fazer aquelas 10 atividades por dia, ok. Mas se você acha que não consegue, não tem problema você colocar para fazer 5 em um dia, 5 em outro. Não tem problema você colocar 8 em um dia, 2 em outra, mas que sejam metas acessíveis, para vocês não se prejudicarem e nem ficar frustrado quando vocês não consigam atingir essas metas. Outra dica também é vocês começarem por metas menores, né? Então coloca uma meta um pouco menor da semana, vai fazendo as atividades e tudo. Na outra semana que você já se deu uma adaptada, aumenta a sua meta, coloca um pouco mais de atividade, um pouco mais de conteúdo e vai fazendo aos poucos, né? Até você chegar num nível que você acha satisfatório de desempenho para você, tá? Ó, aqui tem um exemplo. Este é o Pedro e ele está no terceiro ano do ensino médio e não gosta muito de física, porém ele curte bastante biologia. Sabendo disso, Pedro sempre começa estudando física primeiro e depois a biologia. Sabe por quê? Ao iniciar qualquer atividade, o nosso cérebro tende a estar mais concentrado e se eu tiver dificuldade com qualquer matéria, eu preciso me esforçar mais para aprendê-la, tá? Então é importante você começar pela disciplina que você não tem tanta afinidade, tá?
Porque aí o seu cérebro ele está mais concentrado, né? E aí você consegue se concentrar mais naquela atividade que você não tem tanto domínio, ok? Tá, então vamos lá para a sexta. Estudar não é futebol, mas tem técnicas e estratégias, tá? Então, primeiro, evite a curva do esquecimento. Como que a gente faz isso? Revisando sempre que possível a matéria estudada, né? Existem algumas pesquisas que apontam que ao revisar, o seu cérebro retém 80% do conteúdo. E essa revisão, ela pode ser de várias formas, né? Se a gente está passando, por exemplo, essa cartilha de rotina para vocês. Quando acabar a aula, eu vou disponibilizar ela também lá na plataforma junto com a atividade e com vídeo. Então, qual é a dica? Mais tarde, quando você for fazer a atividade que vai ser solicitada, dá uma lidinha rapidamente nesse material, porque aí tudo que eu estou falando, que vocês estão lendo, vai se fixar muito mais no cérebro de vocês do que um assunto que a gente fala aqui agora e ele nunca mais é visto, tá? Outra estratégia, faça conexões. Tente sempre saber relações das matérias com o seu dia a dia. Eu gosto muito de fazer isso na minha disciplina de história, essa relação já na minha aula entre a disciplina que a gente está estudando e os dias de hoje. Mas isso é algo que, mesmo se o professor não fazer, você pode fazer, né? No momento dos seus estudos. Isso vai te ajudar a lembrar mais aquele conteúdo. Outra dicasinha importante que é, outra dica importante que eu sempre falo para vocês é vocês fazerem anotações, né, dessas relações que vocês estão fazendo no dia a dia, porque fica mais fácil de compreender o conteúdo. Tente relembrar, né? Pela técnica chamada de recordação ativa, feche os livros e tente recitar o conteúdo, praticando assim a memorização. É uma técnica que muitos de vocês utilizam quando vocês estão se preparando para seminário, né? Para poder apresentar algum trabalho. Né? Vocês geralmente leem aquilo que vocês precisam falar, fecha e fica falando. Eu lembro que na época de escola muitos colegas ficavam falando um para o outro, né? Para poder ir treinando o que precisava falar. E essa técnica, essa dica, ela pode ser utilizada no dia a dia também, nos estudos de vocês, né, em casa. Sistema Leitner. Crie cartões ou flashcards que irão ajudá-lo na memorização. De um lado do cartão, você escreve a pergunta e do outro a resposta. Essa técnica ajuda o aluno a aprender o conteúdo que possui menos afinidade através da repetição. Né? Então, vocês podem usar post-it, recortar vários tipos de papéis e fazer dessa forma. Isso é uma ótima dica de estudo para a prova, por exemplo. Você coloca as perguntas de um lado e de outro as respostas. E aí você vai lendo e tal, e aí depois, com o passar do tempo de você ir lendo aquelas informações, você vai começar a utilizar só o lado das perguntas e vai ler as perguntas e você mesmo vai tentar fazer a resposta sem ler, para você ver se você conseguiu compreender aquilo lá, não. Isso é uma técnica que eu utilizava bastante quando eu estudava, principalmente na época da faculdade. Eu fazia também esses flashcards aí, eu fazia também como se fosse um mapa mental com conteúdo. Eu não tem como eu pegar aqui agora, mas para a próxima aula, se eu lembrar, eu vou trazer para vocês. Eu tenho guardado até hoje esses estudos que eu fiz. Então, se eu precisar fazer um concurso, por exemplo, e já tiver igual o concurso de história, além de a gente estudar as disciplinas, estudar as questões, como que se diz? As leis, esses outros conteúdos que caem em provas de concurso, também caem as partes específicas de história. Então, quando eu for estudar para um concurso, eu não preciso pegar os conteúdos de história e estudar tudo novamente. Eu vou lá nos cartões que eu tenho e vou só ficar utilizando eles, relembrando, relendo, revisando. Então, o interessante de vocês que vão fazer esses flashcards, utilizar essa técnica, e guardando e armazenando, porque uma hora ele vai ser útil. Tá? Mesmo que você vá depois para o ensino médio, ele tem, principalmente no terceiro ano, ele é basicamente um resumão, uma revisão de tudo que você já aprendeu. Então, por mais que você ache que esse material desse momento não vai ser útil para agora, né? Tipo, para o primeiro ano, enfim, deixa guardadinho, porque eu garanto para vocês que uma hora vocês vão precisar utilizar ele novamente, tá? Outra dica, pratique técnicas de leitura e dinâmica. Leia o texto por parágrafos e ao chegar ao final de cada parágrafo, pare e se pergunte o que eu entendi.
né? Às vezes a gente pega um livro para ler, a gente lê uma página inteira, quando chega lá no final da página, fala, meu Deus, o que que eu li? Não lembro nada do que eu li. Então, lê por partes, né? Leia de parágrafo por parágrafo, lê e tenta entender o que estava falando naquele parágrafo, porque é muito mais fácil, se você não entender aquele parágrafo, você voltar e reler apenas o parágrafo, do que você ler o texto inteiro e chegar lá no final, você não ter entendido, você ter que ler o texto inteiro todo novamente. Tá? Então, uma dica bem interessante é essa. Leia parágrafo, para no final do parágrafo, eu entendi esse parágrafo, tá ok? Posso ir para o próximo ou vou reler? Tá? É uma dica bem importante para a gente. Sublinhar o texto, que é algo que acredito que todos façam, né? Que é algo bem simples e a gente vê isso já há muitos anos, né? Quando a gente estuda, o professor fala, sublinha o texto, as partes mais importantes. Lembrando que sublinhar o texto com as partes mais importantes é as partes mais importantes. Alguma palavra-chave, alguma frase importante, porque tem colega que vai ler o texto da página da parte mais importante e sublinha o texto inteiro, né? Aí não está sendo eficiente, né? E outra dicasinha importante, testes práticos. Procure sempre realizar simulados. Eles são fundamentais para verificar o que você aprendeu e o que precisa melhorar. Além disso, ao realizar os testes, você pode lidar com situações que podem te afetar em testes reais no futuro, como nervosismo, ansiedade, distribuição de tempo de questões, tempo de preenchimento de gabarito, entre outras coisas. Essa dicasinha aqui é uma dica extremamente importante para vocês do nono ano. Tá? Vocês já estão um passo do ensino médio. Daqui a pouco vocês vão fazer muitas provas. Vocês vão fazer provas simuladas, provas externas. Muitos de vocês já vão começar a fazer as provas seriadas das faculdades, né? Que geralmente tem o SAS, tem o PAS. Para quem não vai fazer um vestibular com todo o conteúdo no final do ano do terceiro ano, pode começar a fazer essas provas seriadas, começar no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Então, isso já é importante vocês irem se preparando. Eu não falo isso muito para as outras turmas, mas para vocês do nono ano, eu posso conversar em relação a isso. Vocês têm acesso à internet e vocês conseguem fazer pesquisas de questões relacionadas ao conteúdo que vocês estão fazendo. Então, tentem buscar essas atividades, mesmo sem o professor passar o momento que você tiver disponível, que você tiver tirado para estudar aquela determinada disciplina, pesquise na internet também, tá? Vocês têm essa autonomia e vocês precisam aprender a utilizar essa ferramenta a favor de vocês, tá? A nossa aula já está quase terminando. Não, vou só falar isso aqui porque é pouca coisa, né? A importância em buscar ajuda. Mesmo em tempos de distanciamento físico, é importante manter contato com as pessoas que são importantes para você. Por isso, converse com os colegas sobre as dificuldades, peça ajuda aos professores quando não compreender as atividades e peça ajuda quando precisar conversar. Tentar falar com Professora, alguém que você considera e que você professora, se importa com você, seja um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um professor, um namorado, crush, enfim. Converse, professora, peça ajuda, principalmente para nós professores, né? A gente professora. está em um momento. Bárbara, Oi, licença. oi. Os professores já estão mandando o link da Aham, próxima sim, sim, aula. eu Chegou a só vou aula. finalizar aqui, tá? Então, o que eu queria falar para vocês era isso, dar essas dicas, ressaltar a importância da rotina de estudos e a atividade, eu vou só explicar rapidinho, mas eu vou passar lá no Google. Eu quero que vocês montem a rotina de estudo de vocês e me passam e colocam também quais são as disciplinas que vocês têm mais facilidade e mais dificuldade no estudo, tá? Vou explicar tudo direitinho na atividade que eu vou postar na plataforma. Quando vocês terminarem as aulas online, vocês dão uma acessada lá e olhem a atividade de vocês para hoje, tá bom? Então era isso, pessoal. Bons estudos. Muito obrigada pela participação de todos. Olha só, nós temos 15 alunos, né? Porque comigo fica 16. 15 alunos participando da aula hoje. Isso para mim, eu tô no céu. Porque desde que a gente começou as aulas, eu só tinha 3, 4 alunos. Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E lembrem-se que qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou disponível no WhatsApp, vocês podem me procurar, tá bom? Até mais. Até a próxima aula.